Pessoal, muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos aqui em nosso espaço Caminho da Luz, aqui nas montanhas em Santo Tomé das Letras, nesse feriado de Corpus Christi, né? O tema de nossa palestra de hoje é sinais. O que vem a ser esse trabalho que nós vamos fazer hoje, essa discussão, essa conversa? Todos os grandes profetas do passado, todas as grandes profecias dos grandes mestres que passaram pela Terra, falam, né, de uma época em que a Terra passaria por grandes mudanças, por grandes transformações. O chamado final de ciclo planetário. Para os cristãos, a volta de Cristo, fechando um ciclo espiritual da humanidade. O que isso tem a ver? Como é que nós podemos entender isso claramente? Se nós olharmos pela ótica do Projeto Terra, aquele livro que eu já escrevi, esse seminário que nós temos, chamado Projeto Terra, com 8 DVDs, nós entendemos o seguinte: nós somos seres espirituais, que estamos vivendo uma experiência na matéria. Ok? Então isso é ponto passivo, nós não podemos perder isto de vista. Ok? Muito bem. Então o que eu quero que vocês entendam, que, de acordo com essa nossa ideia do Projeto Terra, ok? Ó, o Projeto Terra, em resumo, é uma experiência planetária onde os grandes mentores de nossa galáxia, de nosso universo, os mentores espirituais maiores, né, escolhem o planeta Terra, né, eles escolhem o planeta Terra para a experiência da alma humana. Então, veja bem, o planeta Terra é um planeta que a Horda Dévica, a Horda dos Espíritos da Natureza, já usavam esse planeta há milhões de anos, né? Nós notamos que os répteis gigantes viveram aqui na Terra por mais de 300 milhões de anos, né? Desde das eras mais antigas até o final do Cretáceo, né? Terminando o período terciário, onde eles são extintos por uma catástrofe muito grande que atinge o planeta Terra, né? Os cientistas até acreditam que essas catástrofes foram originadas pela queda de um grande asteroide no planeta, mudando a face do planeta e levando à extinção milhares e milhares de espécies animais e vegetais que aqui estavam, dando, então, o renascer do planeta. Mas tudo isso é calculado, porque tudo isso nós temos que ver a parte espiritual que está por trás de tudo, e não somente a parte material. Entendeu? Então a Terra, né, nos últimos 40 mil anos, né, ó, nos últimos 40 mil anos, começa a chegada da horda humana na Terra. O que é horda humana? É os espíritos humanos. Ok? Então, o cosmos, os mentores maiores, resolvem utilizar o planeta Terra como palco de experiências para a alma humana viver essas experiências. Então, mas eu quero que vocês entendam que todos esses mentores, todos esses projetos, elas são elaborados nas dimensões espirituais. Ok? Então nós temos que ter uma outra visão do universo agora. Nós temos um universo material com galáxias, planetas, estrelas, e temos as dimensões astrais, além da matéria física, ok? Onde estão as cidades astrais, onde todas as comunidades astrais, dos espíritos que após a morte, né, antes de reencarnarem, ficam nessas comunidades, nessas cidades, numa sociedade totalmente organizada pelos mentores da luz. Então, quando esses grandes mentores cósmicos resolvem utilizar a Terra como um projeto planetário para experiências das almas humanas, estes projetos são muito calculados antes de serem executados.
Isso não significa que esses projetos parecidos já não foram realizados em outros mundos, em outras esferas, em outros planetas pela galáxia e pelas outras galáxias do universo. Então não é uma coisa nova, não é uma coisa novidade. Então eles sabem muito bem o que estão fazendo, sabem muito bem o que estão operando durante esses projetos. Então grandes engenheiros siderais, grandes inteligências extraterrestres, a gente chama assim, eles preparam mundos, preparam planetas, preparam esses corpos biológicos para que a alma utilize esses corpos para viver uma experiência na densidade da matéria. Então tudo é muito bem projetado e calculado. Ok? Então, nesse nosso planeta, o projeto Terra teve essas fases aqui, o que eu quero que vocês observem comigo. Lá atrás, nos últimos 40 mil anos, começaram a chegar as primeiras almas humanas para reencarnarem na superfície do planeta Terra. Tá? Eu vou colocar a linha do tempo para a gente pensar. Esse é o nosso dia de hoje, a época atual. Vamos chegar aqui para trás, colocar o ano 0 na era cristã. Ok? 2000 anos para trás. Aí a gente vai vir para cá, né? Vamos chegar a um ponto que nós vamos chamar de 10 mil anos atrás. Vamos colocar, né, 15 mil, ok? Vamos colocar 20 mil, ok? Então eu vou mostrar que houve fases diferentes aqui. Então, nós vamos colocar das primeiras experiências, né, até mais ou menos por aqui, assim, ó, neste ponto aqui, eu vou fazer uma divisão. Aqui nós temos a primeira raça mãe chegando à Terra, tá? Fazendo as primeiras experiências. Neste ponto aqui crucial, vai chegar uma nova horda de espíritos mais avançados para se misturar com os seres humanos. Então, esta parte antiga nós chamamos de Lemúria, a época da Lemúria. O continente lemuriano na sua parte mais primitiva. Daqui até mais ou menos esta fase aqui, ó. Este ponto aqui nós vamos chamar de 12 mil anos. 12 antes. Mais ou menos por aí. Este é o famoso período Atlante. Ok? Aqui nós vamos fazer um outro traço, né? Colocar mais ou menos 8 aqui. 8 mil anos. Esse é um período pós-Atlântida, pós-afundamento da Atlântida. E após esse período aqui o planeta vai passar ele passa por transformações e aqui começa o que nós chamamos de nossa civilização conhecida atual. Nossa atual civilização. Eu quero que vocês entendam que o projeto Terra ele funciona da seguinte maneira. Tá? Aqui está o orbe terrestre, planeta, a superfície. E o plano espiritual, vamos imaginar assim. Com todas as suas dimensões aqui, umbral, penumbral, todas as variantes dimensões. Acima, nós temos o grande comando espiritual da Terra. O comando espiritual do projeto Terra, vamos colocar assim. Então, esses comandos siderais, o que eles fazem? Eles trazem, eles importam almas, hordas de espíritos, grupos de espíritos de várias regiões da galáxia, de vários projetos diferentes, de várias partes do universo. Eles trazem essas hordas de espíritos, acomodam nas cidades astrais, nas comunidades astrais, e essas hordas de espíritos, eles têm muitas diferenças em termos de graus evolutivos, em termos de experiências na matéria, eles têm uma série de características diferenciadas. O planeta Terra vai ser palco da descida dessas almas para as experiências. Tá? Então, dentro desse projeto, aqui, por exemplo, daqui até aqui, um grupo de almas muito mais primitivas usaram o planeta para experiências. Quando chega mais ou menos nessa fase,
vem uma horda de espíritos muito mais avançado em termos de consciência, mais lúcido, mais espiritual, mais elevado, que ele vai se misturar com essa horda mais primitiva que aqui está. Esse momento é conhecido nos textos antigos como os anjos decaídos. Os anjos que vieram, né, Lúcifer e sua turma, vamos dizer assim, os anjos que vêm de um planeta, na verdade ele vem de um planeta muito mais avançado tecnologicamente, mas eles são obrigados a vir num planeta muito primitivo, muito denso, então é como se eles fossem expulsos do paraíso. Em outra tradição, isso é conhecido como a expulsão do paraíso. Esses espíritos saem de um mundo muito tecnologicamente avançado, vêm para uma experiência que até no astral eles tinham um equilíbrio, e são obrigados a encarnar num planeta atrasado, primitivo, na Idade da Pedra. Então eles vão para uma experiência muito densa. Então as tradições esotéricas nossas encaram isso como a expulsão do paraíso e a queda dos anjos. E de uma horda, uma quantidade grande de espíritos, entendeu? Então essas hordas, quando são trazidas, eles têm comandos de hordas. Eles têm mentores, eles têm mestres que acompanham a evolução desse grupo de espíritos. Não é tudo bagunçado, não. Tem toda uma coordenação, tem todo um projeto, tudo é feito dentro do acordo, as pessoas decidem aceitar essa experiência, não é forçado na marra. As coisas são muito bem conscientes. É que quando você aceita uma experiência na densidade pelo projeto que nós chamamos de lei do karma, que neste período aqui é um período kármico, nós chamamos, todo esse período aqui nós chamamos que é pela lei do karma. Ou seja, é as trevas do esquecimento, densidade da matéria. Neste período aqui, esse período mais curto é conhecido como período da luz, a era da luz. Aqui ocorreu uma era da luz, após a Atlântida, após o afundamento. Mas as pessoas não entendem que superfícies planetárias são palco de eventos. Né? O planeta Terra nunca vai chegar num nível de tal evolução que vocês vão imaginar. Porque a verdadeira evolução está aqui nas dimensões astrais. Ela já existe, tecnologias avançadas. Tá? Por isso que você tem que morrer. O projeto foi feito, muito bem feito, ele foi feito para você morrer. Ou seja, nós temos, porque nós não somos daqui, nós não somos espíritos planetários. Nós somos almas em passagem pelo planeta, presta atenção, nós estamos todos de passagem. Não adianta vocês quererem contrariar essa ideia, não adianta que vocês querem fazer uma fortuna, riqueza pra caramba, construir impérios. Bora! Você veio de fora para viver uma experiência e vai retornar. Você não é um ser material, você é um ser espiritual em trânsito pela densidade da matéria, usando um corpo dentro de um projeto muito avançado. Bem. E neste outro período, volta depois do período da luz, volta novamente à lei do karma, que é o período das trevas, que é esse nosso período que nós estamos vivendo. Se você tivesse a capacidade de espiritualmente, ter as capacidades psíquicas de dialogar com os mestres espirituais, com os espíritos, sair fora do corpo e visitar as cidades astrais, o nosso lar, visitar Shambhala, todos os grandes centros da sabedoria astral, e conversar com os grandes mentores do projeto, você ia entender toda essa experiência humana, você ia entender todas as suas encarnações passadas, você ia descobrir a sua primeira encarnação na Terra, a hora que você veio, e de que lugar que você veio anteriormente, antes de vir para a Terra. Tudo isso você vai descobrir um dia. Mas a palestra de hoje, tudo isso que eu estou discutindo, está nesse seminário chamado Projeto Terra, que são 8 DVDs. Nós vamos focar apenas nesse tema hoje aqui. Sinais. O que eu quero que vocês entendam é que esses comandos siderais, eles preparam projetos durante um período de tempo. Terminado esse período de tempo, como neste ponto aqui, esses são os chamados pontos de grande mudança no projeto. E aqui nós estamos aproximando de um outro ponto de mudança, de fim de projeto planetário. Então, como tudo é muito projetado, muito calculado, tá? E os grandes engenheiros siderais, eles conhecem muito a geologia da estrutura do planeta, eles sabem que existem ciclos geológicos no planeta muito intensos, ciclos solares muito intensos, que causam profundas transformações geológicas e planetárias. Sabendo desses grandes ciclos, eles projetam a experiência humana dentro desses intervalos de tempo,
Porque ele sabe que a superfície irá passar por grandes mudanças geológicas e transformações. Então, eles preparam, dentro, por exemplo, de 7, 8 mil anos, eles preparam toda uma experiência de uma civilização. Eles sabem que isso vai acabar. Então, os projetos planetários já são feitos para ter um começo, um meio e um fim. Tá? E vocês têm que entender que tudo está coordenado por uma inteligência lá em cima. E não é uma pessoa. É uma consciência muito grande de seres que se reúnem que projetou isso, está acompanhando toda a evolução da experiência humana na superfície da Terra. Cada um de nós está aqui sentado ou nesse planeta, na superfície, está conectado com a sua origem astral, com seus comandos de Oda, com seus conselhos kármicos e com muita gente responsável pela sua estada aqui e acompanham diuturnamente as suas vidas aqui na Terra. Se você achava que estava só, eu conheço aquela história, né, desses indivíduos apaixonados, né, que não é correspondido. Então fica naquela situação, ninguém liga para mim, ninguém gosta de mim, coitado de mim, sou um solitário, perdido, confuso nesse mundo, né? Mas isso só na tua cabeça. Porque você não sabe quantas e quantas pessoas estão acompanhando você 24 horas por dia, o trajeto de tua alma, de tua experiência. Eu sou um tipo de pessoa que eu jamais, na minha vida, posso dizer que eu estou só e que eu sinto solidão. Porque isso não acontece nunca. O dia que eu venho aqui para o sítio sozinho, que não tem ninguém, tem um monte de espírito, um monte de gente o tempo todo. Então você nunca está só. Essa coisa de solidão é exatamente para quem está aprisionado dentro de um corpo, não tem uma única interação com o externo, então sente-se uma profunda solidão estando enclausurado dentro deste corpo. Mas quando você abre as portas do espírito, você se liberta. Há uma libertação profunda dessa condição humana. Ok? Da mesma forma que o ciclo planetário do karma, da Era das Trevas, terminou aqui na Atlântida e houve uma grande transformação planetária, e a Atlântida chegou num auge científico e tecnológico muito grande, construindo armas nucleares, também fazendo guerras sofisticadas, viajando pelo sistema solar. Eles tinham capacidade de viajar pelo sistema solar com naves tripuladas, muito mais avançado do que nós estamos hoje. E esse ciclo acabou, houve uma grande transformação planetária e começou a Era da Luz, que durou mais ou menos uns 2.500 anos, e depois ele não foi mais necessário na Terra, e a Terra, os espíritos vão todos de volta para o plano espiritual, para as estrelas, né? E o planeta Terra volta a ser palco novamente do comando kármico, que vai trazer novas odas de almas, vai chegar novas odas para esse ciclo aqui. E esse ciclo aqui, então, ele está chegando ao fim. E é sobre este ponto culminante que nós vamos conversar hoje, exatamente sobre os sinais que apontam para essa mudança planetária. Ok? Muito bem. Então, já esclarecido que tudo está sob o controle das rodas do alto. Então, vocês vão ter que entender que esses comandos planetários vão encarnar almas especiais aqui que vão fazer a diferença ao longo da história. Nós vamos ver quais são os sinais de uma grande mudança planetária. Não se esqueça que esse período aqui, nós temos daqui até aqui, nós temos praticamente 10 mil anos de história, né? Nós temos, nesses períodos antigos, você vai ver que não tem quase nada, a Idade da Pedra, tal. A nossa civilização conhecida, e começa a fazer as primeiras escritas, que a gente chama, vai ser exatamente aqui, assim, há uns 3 mil anos antes de Cristo. 5 mil anos que vai dar Mesopotâmia, vai dar, certo, os persas, os babilônicos, os sumérios, que a gente considera uma das primeiras civilizações, né, que a gente chama de civilização organizada. Que o resto nós tínhamos tribos pré-históricas andando pelo planeta nesse período anterior a isso. Ok? Então as almas começam a reencarnar no planeta, mais nessa fase, onde as civilizações começam a crescer, tem mais condições de receber o encarne dessas novas almas. Em conflito.
Certo? Muito bem. Essa experiência planetária é sempre uma experiência de conflito, tá? É colocar a alma num estado de conflito, para que ela possa desenvolver uma série de capacidades que, estando no mundo espiritual, não é possível. No plano espiritual, ninguém tem medo da morte. No plano espiritual, ninguém passa fome. No plano espiritual, você, né? Aqui não, quando você encarna, você precisa sustentar esse corpo, você precisa lutar por território, morada, aquela coisa toda, e tudo uma estrutura que é envolvida, que a alma vai viver uma experiência que no mundo espiritual não é possível vivenciar. Ok? Tudo bem. Então, é sobre essa chegada de um final de ciclo que nós vamos conversar agora. Por isso que Jesus, esses grandes mestres na história, esses grandes avatares, o que são esses avatares da história? São homens que tiveram a perfeita consciência do que são dentro desse projeto, qual o seu papel dentro desse projeto. Então, muitos deles são preparados pelos comandos superiores para encarnar, e em certa idade eles têm uma abertura, certo? E eles começam a dialogar com os mestres espirituais. Um Chico Xavier, por exemplo, que conversa, que tem consciência do plano espiritual, né? Em corpo astral, à noite, é elevado de novo para as cidades, lembra de suas vidas anteriores e sabe a sua missão. Por isso que Jesus, quando ia falar com Herodes, ia falar com os grandes líderes daquela época, ele sempre dizia assim: olha, cara, meu reino não é desse mundo. Eu não vou me curvar a César, não vou me curvar a esses sacerdotes que estão aí. Eu sirvo ao Pai. A ideia de Pai para ele era os grandes organizadores desse projeto Terra, do comando. Isso era o Pai para Jesus. Esse conceito de Deus, nós vamos discutir, sabe? O que Jesus colocava em termos de Deus, o que os judeus colocavam em termos de Deus, era um modelo muito primitivo para a cabeça dos humanos naquela época. Então, Pai, Deus que está no céu, tá? Mas o conceito de Deus que está no céu para Jesus, Jesus tinha consciência que tinha bilhões de estrelas, bilhões de planetas na galáxia, aquela coisa toda. Mas a maioria das pessoas daquela época, coitada, não tinha essa noção, né? Então achavam que só existia a Terra e acabou o universo. As estrelas que estavam aí apenas para enfeitar o céu, essa coisa toda, né? Entendeu? Mas um avatar sabia, tinha essa consciência mais cósmica. Então, claro que ele dizia, quando Jesus falava de um Deus e o do Pai que está no céu, ele não falava do grande ser cósmico, comandante do universo. Ele falava deste comando planetário, que coordenava toda a experiência humana na Terra. Tá ok? Então é isso. Então esses homens, esses Jesus, esses caras sabiam deste projeto. E o papel de Jesus era exatamente alertar as pessoas que todos estavam de passagem. Por isso que Jesus, quando ele estava lá na cruz, tinha um cara do lado, ele falou: não esquenta a cabeça, que daqui a pouco você vai estar comigo no reino dos céus. O que é o reino dos céus para Jesus? Cidades astrais. Um local onde não vai ter guerra, não vai ter conflitos, a não ser que você for para o umbral, né? Se você for arrastado para o umbral, você vai sofrer um pouquinho. Mas na hora que você sai do umbral, mas se Jesus falou para você: não esquenta a cabeça que você vai comigo lá para o céu. Por que Jesus falava isso? Porque na Terra, a situação social que essas pessoas viviam era um puro do inferno. Aquela guerra, aquela opressão do Império Romano, ter que trabalhar aqui num cão todo dia, como escravo. Isso era o inferno. Então, libertando do corpo, tendo a morte, Jesus falou: esquenta a cabeça que hoje mesmo você vai estar num paraíso comigo, cara. Você não tem noção do sentimento de liberdade que você vai ter. A hora que eu levar você passear nas cidades astrais, aquele lugar legal pra caramba, onde não existem essas guerras, o mal, a opressão, você vai estar numa outra condição. Jesus sabia disso. Falava: esquenta não, daqui a pouco nós vamos dar uma volta lá para cima. Porque ele tinha consciência que morte não existe. A morte é um término de uma experiência numa superfície densa e difícil. Então, para quem está lá em cima, a morte é uma libertação e não um castigo. Hoje, por exemplo, vocês têm um assassino, câmara de gás, pena de morte pro cara. Puta, isso é uma libertação pro cara, isso não é castigo para ninguém. Castigo é você deixar o cara numa prisão perpétua, ralando naquela puta vida inteira presa aí, é terrível, cara. Mas matar um indivíduo,
Se liberta o cara. Claro que não é uma libertação tão assim, porque esse cara vai ralar no umbral, nas dimensões astrais mais densas. Ele vai ter a sua situação. Isso é outra situação, tá? Mas não é a morte, não é um grande castigo. Então a gente tem que começar a olhar tudo com outros olhos agora, né? Tudo com uma outra visão. Então, Jesus era um grande mestre que sabia que tudo era um projeto. Esse projeto tinha um começo, um meio e um fim. E Jesus sabia qual era o seu papel quando encarnou aqui. O que ele tinha que fazer. Buda, a mesma coisa. Sabe, grandes mestres que tinham a capacidade de ter essa conexão que se chama de iluminação. Iluminação é a tomada de consciência. Isso é iluminação para um mestre oriental. É tomar a consciência do que realmente você é dentro do projeto Terra. Aí você entende o que você veio fazer aqui. Qual o seu papel? Como alma, como espírito em trânsito. Ok? Então esses avatares de grande consciência e muitos outros profetas evidentes pela história, eles tinham certos contatos e poderiam então entender esses momentos marcantes, especiais que o planeta ia viver. Então Jesus falava para os discípulos, não se preocupe, né, que eu no final dos tempos, eu estarei com vocês todo esse tempo. Eu não vou embora, não vou abandonar vocês. E ele estava falando mentira? Não. Porque ele era um espírito, né? Era um espírito que estava aqui ao nosso lado, né? Estava junto de nós. Perfeito? E está no astral, comandando as dimensões astrais superiores, controlando e coordenando toda a experiência humana. Se ele fala assim, não, esquenta a cabeça que eu vou estar com vocês, eu vou voltar. Mas só que no final dos tempos ele não volta encarnando, cara. Ele volta materializando-se, ele volta numa condição de poder, de mestre, de orientador, né? Um ser, né, dotado de grande ciência e tecnologia se manifestando, coordenando um período onde a humanidade já não está mais naquelas trevas primitivas do conhecimento, já conhece o universo, o céu. É isso que a gente vai conversar. Nós temos uma pseudociência, mas é razoável, interessante, que ela enxerga uma série de coisas interessantes. Mas não é tudo, a ciência ainda está encaminhando no conhecimento cósmico. Ok? Então vamos lá. Vamos centralizar então agora a ideia nos sinais. Que fala de um novo tempo, de uma nova era e de um momento de transformação planetária. Quais são então os sinais? Muito bem. Vamos começar, quando Jesus foi questionado, né, sobre essa questão, que ele falou para as pessoas, para os seus discípulos, que ele nunca abandonaria a humanidade, e que no final dos tempos ele voltaria, que no grande dia do juízo final, ele voltaria para julgar os vivos e os mortos. Vocês entenderam esse diálogo? De julgar os vivos e os mortos, olha que louco, né? Por quê? Porque o cara que morreu não está morto, ele está vivo. Ele está só no plano astral. Então, o que nós temos que compreender agora? Jesus conhecia que haveria um período, esses períodos de mudanças cíclicas. O que acontece? Esses períodos de mudanças cíclicas acontecem com a morte de muita gente. É uma catástrofe planetária muito grande, transformações, guerras, muitos conflitos, terremotos, problemas geológicos de grande envergadura, e bilhões morrem e vão para o astral. Mas não se esqueça que essa alma, durante muito tempo, está reencarnando. Mas nesse final de ciclo, tem que parar, pegar todas essas almas, as odas vão ser transmigradas, elas vão ser reajustadas, ok? Para um novo ciclo, para um novo período. Elas não vão ficar eternamente encarnadas na Terra, reencarnando, até quando? Né? Então, esses reestruturações é conhecido nos tempos antigos como o dia do juízo final. O dia das grandes decisões de transformações de elos planetários. Então essa é a linguagem que os antigos vão usar. Ok? Então veja bem, Jesus, no Evangelho de São Mateus, no olha 24, 32 a 36, 42, ele vai citar essa frase. Perguntado para Jesus quando que aconteceria a sua segunda vinda, quando seria o dia do juízo final, quando seria essa transformação planetária. Então ele disse assim: aprendei, pois,
da figueira a sua parábola. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virde todas essas coisas, sabei que ele está próximo, mesmo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Essa é uma linguagem antiga que nós vamos tentar traduzir. O que Jesus quer nos colocar? Ele quer nos colocar, vai acontecer, a transformação virá. Mas que dia? Que hora? Qual é exato? Tem essa precisão? Jesus sabia que não havia uma precisão. Por quê? Porque não é um evento exato. É um evento que envolve emoção, que envolve espírito, que envolve alma, que envolve consciência. Então tudo isso é uma coisa que vai sendo planejado ao longo dos milênios. Aí o comando vai se reunir num determinado momento, né, específico, e fala, não, agora é essa época que nós vamos gerar a transformação. Vocês estão entendendo que há 2 mil anos atrás não era possível saber dia e hora? Nem os anjos, porque isso é uma coisa que estava em desenvolvimento. Você tem que observar o projeto, como está o andamento, certo? Se precisar de mais tempo, eles dão mais tempo. Se já está bom, vamos fazer a transformação agora. Né? Se as almas já evoluíram o suficiente, já é, então vamos, sabe? E o encarte geológico, aquela coisa toda. Porque tem raças especialistas em segurar grandes eventos geológicos, não deixar acontecer desastres de grande envergadura. Controlam a geologia do planeta. Se os caras largam, o planeta desaba. Vocês estão entendendo? Então eles controlam até essa coisa, até o dia que um grande problema geológico pode ser disparado. Eventos cósmicos, astronômicos, problemas do Sol podem causar mudanças profundas na superfície da Terra. Tá? Então tudo isso, essas grandes inteligências estão no controle de tudo isso daí. Então por isso que Jesus lá atrás não podia falar data e hora. Inclusive os grandes profetas, como Nostradamus, que tiveram suas vidências de eventos cíclicos, de situações muito complexas para a Terra, né, de transições, de transformação, de grandes guerras, esses indivíduos viam imagens, mas não tinha data e a legenda embaixo. Né? Você tem que entender que esses profetas, que, né, eles tinham visões apenas do fim de ciclo, não tinha lá uma legenda embaixo com data e hora traduzindo em português, sabe? O cara tinha que conviver com uma visão fora do seu tempo. Imagina o Nostradamus, que só conhecia arco e flecha e carro de boi. Vê aviões do céu, foguetes, né, tanques de guerra, arma sofisticada. Aí ele vê um soldado, você viu um soldado moderno lutando? O soldado moderno tem aquelas máscaras de visão noturna, capacete e tal. O cara parece um bicho, cara. Máscara antigás, já viu aquelas máscaras antigás? Quando ele põe, o nego fica um monstro, né? Ele não fica um homem comum. Você está entendendo? O cara que tem uma visão de um soldado dessa época nossa aqui, há 500 anos atrás, pô, o cara fala, o que é isso que eu estou vendo? Será um homem? O cara vê um avião, vê mísseis destruindo uma cidade inteira, uma bomba só destruindo uma cidade inteira. O cara tem uma visão dessa. O cara nunca viu uma bomba, cara, nem pólvora tinha sido inventar na cabeça dos caras lá. Então é complicado para a cabeça desses videntes entenderem as suas próprias visões. Então, o que nós podemos entender é exatamente isso, né? Então vamos começar com grandes sinais. Vamos ver o primeiro. Cada povo, você tem que entender que cada povo no planeta Terra, geralmente são hordas diferenciadas, elas tiveram os seus avatares, tiveram suas religiões, tiveram a sua espiritualidade de acordo com a sua formação. Os chineses tiveram, os tibetanos tiveram a sua espiritualidade, né, os seus guias, né, os judeus, os povos árabes, né, e assim por diante, ok? E são culturas aparentemente iguais, têm uma certa sintonia, mas no grosso as pessoas não conseguem identificar essa similaritude, por causa da sua cultura e da sua forma de ver a sua religiosidade. Mas quem tem um olho lá, olhando lá de cima, sabe que a mensagem é a mesma. Tanto enviada para a Índia, tanto enviada para os judeus, é a mesma, só que com a linguagem cultural de seus povos.
adaptada culturalmente para o chinês, adaptada para o indiano, né? Adaptada para o judeu, que tem toda uma visão da sua religiosidade estrutural. Os avatares são enviados para povos diferentes. Porque não adianta você enviar um avatar para a Índia que ele não vai influenciar os judeus, de jeito nenhum. São culturas diferentes, povos diferentes, que eles não vão ser influenciados por um judeu, sabe? Você está entendendo? E assim por diante, né? Você vê, Jesus, para influenciar no Oriente, vai ser muito difícil. E foi, não, até hoje não tem. O catolicismo, o cristianismo não influencia a Índia, né? A China. Certo? Lá é mais o budismo, mais o hinduísmo, né? Que é milhões. O cristianismo é uma coisa que foi entrar lá na China, Oriente agora, recentemente, há 50, 100 anos atrás. Né? E é ainda pouco, né? Não tanta expressão. Então, o comando astral sabe disso e manda seus avatares. Você vai ver que todos os povos têm suas profecias, todos os povos têm seus videntes, todos os povos têm seus mestres que orientam sobre essa questão transitória. Se você for estudar o taoísmo hoje, todos os taoístas são apocalípticos. Todos os taoístas esperam um final de uma catástrofe planetária. Todos. Tá? Eu estou com essa camiseta aqui, não é à toa. Dá um zoom nela, loira. Né? É claro que essa camiseta, Fukushima, é a região do Japão, né, onde sofreu esse grande cataclismo, esse grande maremoto, esse terremoto, escala 9, uma coisa. Então, milhares de pessoas perderam suas vidas. Né? Nós vamos falar sobre isso, é um grande sinal dos tempos. E claro que essa camiseta, ela saiu, não tinha nada a ver com o terremoto, muito antes do terremoto, né? Mas é a nossa homenagem aos irmãos japoneses que sofreram essa grande perda, esse grande sofrimento, neste momento de crise, né? Que nós temos que estar harmonizados, vibrando em prol desses nossos irmãos que no mundo inteiro irão passar por dificuldades cada vez mais intensas com o passar do tempo. Tá? Então, o profeta Ezequiel, né, previu que o povo judeu iria restabelecer seu território no fim dos tempos. Se você ler o profeta Ezequiel, ele vai fazer o seguinte, ele vai dizer o seguinte: vocês sabem que Israel, no ano de 70, depois de Cristo, no ano 70, 76 depois de Cristo, ocorre uma revolta dos judeus contra os invasores romanos. Perfeito? É a famosa rebelião dos judeus contra os romanos que invadiam toda a região, a expansão do Império Romano. Né? Na época de Jesus, vocês vão se lembrar que Jesus foi condenado por Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos era um senador, certo? Era um governo romano na Galileia, certo? Era um interino, o rei Herodes, mas como ele era um país invadido pelos romanos, né, Herodes não apitava muito em certas coisas. Quem comandava mesmo era, você está entendendo? Era o nosso amigo Pôncio Pilatos, certo? Que era um governo romano interino ali, que dominava a região. Né? Por isso que Pôncio Pilatos lava as mãos e fala: esse caso não é meu, esse caso aqui é dos judeus, manda lá para o judeu decidir, né? Aí volta para ele de novo, né? É ele que manda crucificar, né? Aquela coisa toda. Ok? Então, no ano 76, né, da era cristã, os judeus fazem uma grande revolta para tentar expulsar e libertar os judeus do jugo dos romanos. Só que eles não conseguem. A força do Império Romano, as técnicas de guerra, era muito superior a qualquer povo na época. Resultado, eles simplesmente massacraram os judeus revoltantes. Destruíram todo o templo de Herodes, famoso templo, não deixando pedra sobre pedra. E Jesus faz essa profecia clara quando entra na cidade pela primeira vez, quando ele entra com o burrinho lá, aquele puta portal que tem em Jerusalém. Os discípulos que moravam no campo, que eram pessoas humildes, falam: fica encantado com aquela coisa. Jesus fala: calma, cara, daqui a pouco não vai restar pedra sobre pedra nesse templo aqui. E os romanos destroem tudo e não permitem que nenhum judeu fique por perto. Aí começa a chamada famosa diáspora, né? Ou seja, os judeus são expulsos da Galileia, da Judéia, naquela região. São expulsos. E são obrigados a viver fora. E nunca mais voltam.
Aquela região, então depois vem os árabes, começam a tomar conta, depois que o Império Romano cai, os árabes tomam conta, e vem uma série de situações que vocês vão discutir com o tempo, né? Tal. Aí você chega na Idade Média, né? Os cristãos europeus querem libertar Jerusalém do Império Otomano, certo? Que é o Império Árabe, aquela coisa toda, aquelas guerras santas, e nunca consegue, só se dão mal, né? Ok? Então, Ezequiel fez uma profecia, então, no final dos tempos, quando o final do grande dia do juízo final estiver próximo, os judeus vai voltar novamente na Palestina. Ok? E é exatamente o que acontece em 1948, com a fundação do Estado de Israel. Né? Então todos os grandes religiosos, né, veem nisso o cumprimento dessa grande profecia de Ezequiel. Então esse é um grande sinal para todos os religiosos. Quando, novamente, depois de 2000 anos, os judeus voltariam à sua pátria, usaram o seu templo, né, que não existe mais templo. Sabe que o templo sagrado deles, onde deveria estar aquela arca da aliança, com os 10 mandamentos, a arca sagrada, né? Aquela arca lá que os caçadores da arca perdida vão buscar, né? O Harrison Ford, lá os caçadores da arca perdida vão tentar achar, que é a arca da aliança, dos judeus, onde estaria, né? E o templo foi todo destruído, ninguém sabe onde foi parar essa arca, é lendária. Então, a única coisa que sobrou do templo de Herodes, que é considerado o local sagrado para o povo judeu, é aquele muro das lamentações. Sabe aquele muro que eles ficam lá rezando, os judeus ortodoxos vão lá, ficam lá balançando assim, vocês já viram? Nos filmes, na coisa aqui, só aquele muro que sobrou. E eu duro que naquele muro, em cima daquele muro, é uma plataforma. Ali em cima era o templo dos judeus. E aquele templo foi destruído, e ali em cima, os árabes construíram a famosa mesquita de Al-Aqsa, que é o terceiro lugar mais sagrado para o povo árabe. Olha o conflito estabelecido. Você está entendendo? E os judeus não vê a hora de expulsar os árabes dali para implantar o templo do judeu, verdadeiro. Mas, sabe, não é possível, o conflito é inevitável ali. Os árabes não vão sair dali. E aí o que aconteceu? Quando o Estado de Israel foi imposto, ele foi imposto de uma forma praticamente pela força, porque o Estado palestino era desorganizado, não tinha um Estado, né? Até hoje não tem um Estado, né? Então Israel, com o poderio militar do Ocidente, aquela coisa tudo, impôs o Estado de Israel, ele colocou o Estado de Israel ali, né? E está no que está, vocês estão vendo ali. Mas um dos grandes sinais, então, é a volta dos judeus para a Palestina. Porque todos os judeus não tinham pátria. Eles não tinham pátria, estavam no mundo dispersos, sem pátria, qualquer país que eles estivessem, eles tinham sua cultura, sua religião, mas não tinham pátria. Então, ao retornar, é o cumprimento de uma profecia. Porém, esse cumprimento é o início de um grande conflito. Todos vocês sabem que grande conflito está instalado ali, né? E esse grande conflito pode terminar uma guerra nuclear. Certo? Por que vocês acham que Israel hoje tem mais de 100 bombas atômicas? É o único país no Oriente Médio com bombas atômicas, a não ser o Paquistão e a Índia, que não tem no Oriente Médio, é Extremo Oriente, né? Entendeu? Então, isso pode ser realmente um sinal de que isso pode gerar. Sabe, o Irã, os inimigos declarados de Israel, levantando um poderio nuclear também, tentando desenvolver suas armas. É uma questão de tempo para esse conflito se estabelecer para valer. Porque eles não se suportam ali. Um acha o outro invasor. Israel acha que aquele território naturalmente é dele. Mas como é que você pode achar que o seu território... Vamos supor que você abandona 2000 anos, depois você quer voltar, está todo mundo instalado, morando com as casas lá, quer tirar, não, isso aqui é meu, tira todo mundo aí. Pô, complicado, né?
Foi o que Israel fez. Com a guerra dos 6 dias, então, ele triplicou o território dele, arrancou todo mundo que estava em volta, casa, tá? Por isso que fica o palestino na faixa de Gaza aqui, lá pendurado no outro ponto, Israel no meio, e os caras sem pata, sem saber o que pode fazer, sem direito a ter um governo, um exército, né? E sendo comandado por israelenses. Eles não suportam isso. Então você tem que conversar com o árbitro. Se quiser entender a situação, você tem que conversar com o cara. Fala, escuta aqui, como é que você vê a coisa? Por exemplo, é engraçado, né? Por que Estados Unidos, França, Inglaterra, todo mundo pode ter arma nuclear? O Irã não pode. Então o árbitro fala, por que eu não posso? Se Israel tem 100 bombas atômicas, puta no programa nuclear, por que eu, Irã, não posso ter minha bomba atômica, meu programa nuclear? O que eu sou diferente de vocês? Então, na cabeça do árbitro, se você pegar a TV Al Jazeera, for assistir uma entrevista, você tem que entender a ponto de vista do cara. O cara está lá, não, eu tenho direito, sou um país independente, por que eu não posso? Por que você pode e eu não posso? Eu vou ter que me curvar a você o tempo todo, então? Curvar os Estados Unidos, o poderio militar, as forças e tudo mais? Porque todo mundo sabe, né? Qualquer americano sabe. Se você tiver uma bomba atômica, ninguém invade seu território. Invadir, por exemplo, aquelas guerras, como você viu, né? Estados Unidos agora bombardeando a Líbia. Se o Líbano tem uma bomba atômica, ele não ia fazer essa bobagem. Queria saber que o preço que eles iam pagar por isso seria meio caro. Né? Então, esses é um dos grandes sinais proféticos ditado pelos religiosos. Eu vou montar um sinal muito interessante que acena para o final do ciclo, que muito pouca gente percebe esse problema. Né? E nós vamos tentar discutir isso aqui agora, que é muito interessante. Tá? Vamos pegar o período da humanidade que vem entre 5.000 anos antes de Cristo, 5.000 anos aqui, a gente tem que fazer assim, tem que colocar assim, 3.000, quer dizer, 3, 0 e hoje, tá? Para a gente entender melhor. Olha, vamos tentar entender, todo esse período aqui, não houve nenhuma mudança estrutural na civilização. Vocês concordam comigo que foram praticamente 5.000 anos, ou no pé 4.500 anos, olha, vamos pegar esse número aqui, onde a humanidade, ou seja, o plano astral, não permitiu que nenhuma tecnologia se desenvolvesse na superfície do planeta. Toda alma que encarnasse nesse período ia viver um estado extremamente denso, ou seja, teria que fazer viagem, teria que ir a cavalo. Você está entendendo? Ou seja, não havia tecnologia, remédio, não tem remédio. Pegou a infecção, vai morrer. Fez um corte na perna aqui, está morto. Ok? Então, a gente chama de período de trevas mesmo, em todos os sentidos, de conhecimento. Ninguém sabia o que estava fazendo aqui, perdido, gente não tinha acesso à escola, não tinha acesso a livro, não tinha acesso a estudo, vivia sob comando de generais, de imperadores, aquela coisa toda que fazia a sua cabeça, você ia lá lutar como soldado, que nem tonto, né? Você ia que nem bobo, que nem escravo, que nem androide lá com arma na mão para defender um rei, para defender não sei quem, essa bobagem toda, aquelas guerras homéricas, aquela coisa louca, né? Guerras napoleônicas, então, se matando por... Ninguém sabe por quê. No entanto, nos últimos 500 anos, aí que está a chave, ó. A coisa começou a mudar. Algo aconteceu aqui, que o comando astral falou assim, agora vai mudar esse negócio. E para mudar esse negócio, o astral tem que encarnar pessoas certas. Então, no meio desse povo de trevas, ignorante para burro, ele vai encarnar uma alma especial, uma alma muito inteligente, um espírito vindo de um lugar diferente, ou preparado já lá no astral, certo? Para essa experiência, um cientista, um indivíduo, por exemplo, Isaac Newton, encarna, Galileu Galilei, pá, encarna, Nicolau Copérnico, pá, vou encarnar esses caras. Esses caras, vocês vão ver que essa época era uma época em que as revoluções científicas e do conhecimento era feita por um único homem sozinho. Vocês têm que entender que Isaac Newton
publicou seu primeiro livro com as 3 leis famosas, com todos os cálculos matemáticos sofisticados, com 25 anos de idade. Vocês têm noção disso? Ele não era um homem comum. Ele não era um homem comum. Vocês podem pegar, se matar de estudar, vocês não vão entender o que Newton fez direito, nem com 50 anos de idade. Vocês estão entendendo? E ele cria, você tem que entender que ele não foi estudar uma coisa que já estava feita. Como vocês vão lá na escola, estudar física, matemática, já está pronto, vocês não têm que fazer esforço nem só aprender o que foi feito. Ele não, ele teve que inventar aquela porcaria toda sozinho. Então esses homens não são homens diferentes, são homens especiais, são almas encarnadas, projetadas pelo comando astral para fazer a revolução, porque o plano astral vai permitir uma mudança do planeta. Então, esses últimos 500 anos, nós vamos experimentar a revolução industrial, certo? O renascimento, ou o renascimento, vamos falar isso aqui, né? Os renascentistas. E o advento da ciência moderna. Né? A ciência moderna, ela tem uma origem. Você sabe quem que é o pai da ciência moderna, que a gente chama do pai, e ali começa a ciência moderna? É Galileu Galilei. Por que Galileu Galilei é considerado o pai da ciência moderna? Simplesmente pelo fato dele, pela primeira vez, associar uma linguagem matemática a uma interpretação física. Então ele é o primeiro a fazer isso. A pegar ideias que eram empíricas, né? E tentar associar um modelo matemático, um modelo cartesiano, tudo que era feito, que já tinha desenvolvido na matemática, pega um modelo matemático, a linguagem, e associa a ideia de movimento a todas aquelas equações de movimento de Galileu, tá? Que vocês estudaram na escola, no ginásio, essa coisa toda. Então, por isso que ele é considerado o pai da ciência moderna, porque a ciência moderna é uma ciência que vai utilizar, pela primeira vez, a matemática como ferramenta para explicar os fenômenos da natureza. Porque a matemática lá grega, lá atrás, ela não estava preocupada em explicar fenômeno da natureza nenhum. Era uma coisa abstrata, era uma coisa filosófica. Você está me entendendo? Tá? Agora não, Isaac Newton vai tentar usar a mecânica para tentar entender a gravidade, entender a órbita dos planetas, descrever eclipses, entender a mecânica celeste, certo? Toda a mecânica que existe dos movimentos. Então tudo isso vai ser executado pelo conhecimento de um desenvolvimento de uma nova forma de ver o mundo. E isso faz com que todas as coisas que você conheça vai mudar a face do planeta. Ou seja, 4.500 anos, o planeta não mudou nada. Mas daqui para frente, em 500 anos, por uma intervenção do alto, vai haver uma mudança radical na superfície do planeta. Ok? E vamos mais longe. Vamos imaginar essa nossa escala de tempo aqui, os nossos últimos 100 anos. O que aconteceu nesses últimos 100 anos que podem apontar como grandes sinais dos tempos? Na verdade, então o advento da ciência é um grande sinal. Um outro sinal importante é o seguinte: os últimos 100 anos nós tivemos 2 grandes guerras. Guerras mundiais. Ok, qual que é o problema disso aqui? Por que isso é um sinal? Primeiro, todas as outras guerras que existiram ao longo da história, desses 4.500 anos, nenhuma foi planetária. Todas as guerras eram localizadas. Um brigava com o outro ali na Europa, outro brigava com o outro aqui no Oriente Médio, tribo brigava contra tribo, ok? Mas, por quê? Porque não havia tecnologia, não havia como o cara aqui da América do Sul ir guerrear com o europeu, e guerrear com o japonês, né? Como que eu vou atravessar o oceano para brigar com o cara lá? Eu nem conhecia o japonês, né? Não tem nem técnica para conhecer o povo, para interagir com o povo. Então, quando a ciência começa a ampliar, começa a haver uma interação maior entre os povos em todo o planeta.
E óbvio, essa interação maior entre todos os povos do planeta vai aumentar o conflito existente entre esses povos. Porque são povos de cultura diferentes, estados evolutivos diferentes, tecnologias diferentes, certo? Você vê naquele famoso filme, nesse último filme muito bonito chamado O Último Samurai, não é verdade? Por que O Último Samurai? Porque, bicho, não adianta, você pode ser um guerreiro famosíssimo, corajoso ao extremo, habilidoso ao extremo com a espada, mas eu não tiro na sua cara, acabou a sua valentia. Você está me entendendo? Não adianta, é tecnologia, é ciência, não adianta pegar a espada, a lança, sair corajoso na frente de uma metralhadora. Foi o que a gente assistiu no filme. Você não vai ter chance, cara, é burrice. Se você for, não é coragem isso daí, é burrice. Então, O Último Samurai, você vê exatamente uma coisa muito importante, um sinal. Um grande sinal é mostrado ali. Que o tempo e as coisas mudaram. E se você ficar no passado, você vai dançar. Ok? Então, pela primeira vez, nós tivemos duas grandes guerras mundiais que envolveram todo o planeta. Ou seja, todo o planeta estava em guerra. Mas você vai falar, Laércio, eu não fui na guerra não. Só um soldado. Minto. Quem conhece a história do Brasil na Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil foi na Segunda Guerra Mundial, 90% das indústrias aqui no Brasil, 90% eram obrigadas a trabalhar pela indústria militar, pela indústria bélica, fazer bomba, fazer granada, fazer isso. Pô, em Limeira, na minha cidade, a fábrica era uma fábrica de fazer máquina para café, máquina para lavoura. Ela foi adaptada para fazer granada e fazer bala de fuzil. Em 4 anos de guerra, toda aquela indústria só trabalhou para fazer arma. E muitas outras indústrias. Quem vai fazer o uniforme do soldado? Quem vai fazer a bota? Quem vai fazer a comida? Quem vai fazer o revólver? Então existe todo um país envolvido na guerra. Não tem que estar lá na guerra dando tiro para estar guerreando. Toda uma logística. Quem fabrica o avião? Quem fabrica o tanque de guerra? Sabe? Quem fabrica a metralhadora? Então tem uma indústria toda trabalhando. Então os Estados Unidos, quando vai para a guerra, você pensa só que 10 mil soldados que estão na guerra? Quem é que mantém todo aquele sistema funcionando? Milhões de dólares sendo investidos, economia. Então, o país vai à guerra. Agora, os Estados Unidos teve a sorte de o seu território nunca ser bombardeado durante a Segunda Guerra Mundial. Só o Pearl Harbor, aquela coisa que nem era território lá no fim do mundo, né, nos Estados Unidos. Mas a Europa, você estava lá em Londres, França, Inglaterra, você estava na Alemanha, estava caindo a bomba em cima do Sesc. Você está entendendo? Era um apocalipse para você. Então, preste atenção, a Primeira Guerra Mundial, ela tem uma coisa muito louca. Nós temos aqui a intervenção espiritual no meio dessa guerra. Uma famosa aparição de Fátima. A aparição de Fátima é um dos grandes sinais. Certo? E o terceiro segredo de Fátima nunca foi revelado. Essa bobagem que o Papa falou aí e tal, para enganar trouxa. Ela nunca foi revelada. Principalmente porque a terceira mensagem de Fátima, ela tem 50% de mensagem contra a Igreja Católica. É um dos motivos que o Papa nunca abriu a boca. E os outros 50% é a destruição do planeta. Por uma terceira Guerra Mundial. Quem estuda profundamente as mensagens de Fátima sabe. E uma coisa muito importante. Você sabe por que o Papa trancou essas 3 meninas? A menina, a única que sobrou, que eram 3, né? Jacinto, Marta e como é que chamava? A Lúcia. A Lúcia sobreviveu. Os 2, né, primos dela morreram cedo. De doença, ficaram doentes, pneumonia, morreram. E a Lúcia, como a Igreja Católica dominava muito aquela época, a cultura, pegou aquela menina e trancou ela em 7 chaves. Você não pode abrir a boca, você não pode falar. Só que tem um porém. Tem um questionamento muito interessante, que pouca gente faz. Usa a inteligência para fazer esse questionamento. O Papa e a própria Igreja Católica sempre se considerou o único
intermediário entre Deus e o homem na terra. Presta atenção. Budismo, outras religiões, islamismo, isso não tem nada a ver com Deus, isso não é religião de Deus. Nós temos um único Deus, um monopólio de um único Deus. Nosso Deus é o verdadeiro. O seu não é verdadeiro, isso é fajuta. Então a igreja sempre se considerou e se colocou numa posição de intermediária entre Deus e o homem na terra. A ponto do sacerdote dando absolver seus pecados, toda aquela visão que a igreja tinha de controle. A pergunta é, por que a Virgem Maria escolheu 3 crianças e não o Papa para dar mensagem, para dialogar? Porque simplesmente sabia que o Papa não tem nada a ver com a história. Ele era um político, era uma pessoa dentro de um contexto, uma sociedade totalmente decadente, manipulada por poder, pelos poderes, aquela coisa toda. Porque se você fosse fazer a verdadeira mensagem de Cristo mesmo, você seria um anarquista, você seria um dos maiores anarquistas contra o sistema político e ideológico da época. Jesus foi assim, quando Jesus chegou lá, ninguém conseguia viver a verdade que Jesus pregava, porque ele era anarquista contra Roma, contra Herodes, contra todo mundo. Ninguém podia aceitar aquele sistema que Jesus impunha. Tá? E os tempos modernos, as igrejas foram se adaptando, né? Elas foram cedendo para o governo, para o império, o poder imperial, e ela no poder religioso, mas não poderia interferir com o poder político do imperador. Mesmo que o imperador cortasse a cabeça, fizesse a maior da bobagem, a maior das guerras, a maior confusão, a igreja não podia intervir. Se ela intervém, ela é contra. Aí ela entra em conflito interno e a igreja se destrói também. Tecnicamente, ela não vai se suportar no poder. Mas a pergunta crucial é, por que a Virgem Maria não foi aparecer para o Papa para dar as mensagens? Preferiu ir lá em Portugal escolher 3 humildes crianças. Tá? E tem um porém. A Virgem Maria pediu para que a mensagem fosse dada para o planeta todo. Ela pediu. E o que o Papa e a Igreja fez? Exatamente ao contrário, ela não cumpriu o mandamento. Então, as mensagens de Fátima, ela vai dizer o seguinte, a primeira das mensagens é sobre o fim da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, se você olhar ela, nunca antes dela houve uma guerra como tal. Uma guerra de trincheira, uma guerra com armas sofisticadas e o uso pela primeira vez de arma química. O gás mostarda, o sarin, o gás sarin foi utilizado na Segunda Guerra Mundial como uma arma de guerra. E pior, sabe quem inventou essa arma? Pela primeira vez? Um cara que tinha sido prêmio Nobel de Física e de Química na Alemanha. Era um cientista, amigo de Einstein, todo o pessoal era super amigo ali, né? O Einstein subindo, antes da Primeira Guerra Mundial, eles eram da Academia de Ciências, aquela toda, e esse cara ganhou um prêmio Nobel, porque esse cara inventou o adubo químico, o NPK, o famoso nitrogênio, fósforo, potássio. Ele inventou esse adubo como sendo a ferramenta mais importante, a descoberta mais importante da humanidade para acabar com a fome no mundo. Porque pela primeira vez as lavouras poderiam ser adubadas, as terras poderiam ser expandidas, ou seja, se podia multiplicar por 50 as terras plantadas de cultivo com a fome no mundo. Esse era o objetivo. Tá? E foi prêmio Nobel por causa disso. Aí, durante 1900, a Segunda Guerra Mundial, esse cara coloca todo o seu poder, toda a sua ciência a serviço de Hitler. A serviço de Hitler não, a serviço do Kaiser. Que na Primeira Guerra não era o Kaiser. Né? A serviço da guerra, inventando as armas químicas, as armas de destruição em massa. Então, pela primeira vez, armas de destruição em massa começaram a ser utilizadas na Primeira Guerra Mundial. Vocês não têm noção como é terrível esses gases. Você não tem como lutar contra ela. Não tem coragem, né? O cara lança o gás, você morre. Não tem como lutar. Uma arma que você não tem trincheira para esconder, não tem lugar. Respirou, morreu. E nem se você respirar, porque o mostarda, se pegar na pele, ele vai queimando a sua pele, ele vai detonando você por fora. Por isso que os soldados iraquianos, os americanos, tem que ir com máscara, roupa de proteção, puta calor de 40, 50 graus no deserto, nem com roupa até o pescoço. Porque não pode expor a pele a esse gás. Entendeu? Então, se você vê o cenário da Primeira Guerra Mundial, é um cenário desolador, é um cenário apocalíptico.
É um cenário apocalíptico. Então esse é um sinal do final dos tempos. Primeiro, a Segunda Guerra Mundial, então, ela vai ser o segundo sinal, o grande sinal. Né? Porque os profetas vão falar exatamente, né, dessa questão de você... essa questão de você... A Segunda Guerra Mundial, ela vai culminar com uma coisa muito louca. Ela vai terminar com a arma nuclear. A arma nuclear, ela é um símbolo do Apocalipse. Ela é exatamente o símbolo do Apocalipse. Porque, pela primeira vez na história da humanidade, o homem, atinge um grau tecnológico de capacidade de destruir o seu planeta. Qualquer guerra feita antes não ameaçava o planeta, tá? Você podia fazer quanta guerra você quisesse, que o planeta continuava do mesmo jeito, na boa. Só morria um monte de gente. Mas desta vez não. Pela primeira vez na história da humanidade, o homem chegou a um nível de ciência e tecnologia, esse é o maior dos sinais. Esse você tem que ficar atento. A humanidade chegou ao ponto de poder destruir o planeta. E ela culminou com a maior de todas as armas. E o chefe do projeto que desenvolveu essa bomba atômica nos Estados Unidos, o projeto Manhattan, famoso projeto secreto na época, encabeçado por um judeu, né, nascido nos Estados Unidos, mas de origem austríaca, de origem alemã, vamos assim dizer, chamado Julius Robert Oppenheimer. Ou para os amigos, ele era conhecido como Op. É o Op, ele tinha o apelido de Op. Você não tem noção que esse cara era um gênio. Esse cara falava mais de 20 idiomas. Você sabia que Oppenheimer falava sânscrito fluentemente? Lia o Bhagavad Gita em sânscrito. E quando ele estava no deserto e explodiu sua primeira bomba atômica teste no deserto, em Los Alamos, ele falou exatamente uma frase do Bhagavad Gita. Ele simplesmente falou essa frase em sânscrito. Eu também me tornei um destruidor de mundos. Porque o Krishna no Bhagavad Gita, ele fala lá atrás, né, que ele é o Senhor dos mundos. Ele é o Criador e o Destruidor de mundos. Uma das partes do Bhagavad Gita. Então, o Oppenheimer falou assim, eu também me tornei um Deus, como você, Krishna. Na ideia, ele falou isso, ele falou só aquela frase que eu falei assim, eu também me tornei um destruidor de mundos. Porque ele teve a capacidade agora de também destruir mundos. É um sinal que as pessoas não querem enxergar. A explosão de uma bomba atômica é um negócio absurdo. Não tem noção do que nós desencadeamos em termos de energia. E como se não bastava, vão testar isso aí em cima do povo, né? 2 bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Para as pessoas que viveram essa tragédia, é o Apocalipse. Atentem à descrição desses povos que sofreram o impacto dessas bombas, como eles descreviam, como eles viam a coisa. Os grandes profetas, como Nostradamus, cita o seguinte, né? E haverá sinais nos céus, na lua, nas estrelas, Nós vamos chegar a esse ponto ainda, tá? Nós vamos chegar ao ponto de falar desta profecia, né? Mateus diz assim, no final dos tempos,
Se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores ainda maiores que virão para a humanidade. Né? Depois nós vamos falar de terremoto. Então, se levantará nação contra nação. Ele está falando de uma guerra mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, o desenvolvimento das armas nucleares se tornou uma coisa de segurança para os grandes potências. Os americanos eram o único detentor da arma atômica, dessa tecnologia atômica. Ok? Porém, embora de uma forma secreta essa bomba foi produzida, dentro tentando ser secreto, mas todos os planos foram vendidos para a União Soviética, e em 1949 os russos explodem sua primeira bomba atômica. Vocês sabiam que tem um famoso caso, né, nos Estados Unidos, né, daquele casal que roubaram todos os planos da bomba atômica e mandaram para a União Soviética. Então eu quero que vocês entendam uma coisa. Após essa grande tragédia para a humanidade, que foi a Segunda Guerra Mundial, 40 milhões aproximadamente de pessoas mortas. 40 milhões de pessoas mortas. Né? As armas nucleares foram se desenvolvendo. Elas foram se desenvolvendo. A arma atômica de Hiroshima, uma atingiu 10 quilotons e outra atingiu 15 quilotons. A potência dessas bombas é medida em toneladas de TNT. Tons é toneladas de TNT. Na verdade, eu tenho que até completar, fazer isso aqui. Porque TNT era um explosivo muito comum na época, tá, que é utilizado nas bombas convencionais, aquela coisa toda. Então, era uma forma de você medir potência de explosão. Tá? Ok? Então, 1 kg de TNT faz determinado estrago, 2 kg faz determinado estrago, tá? Então, a maior bomba já feita convencional, ela tem tantos quilos de TNT. Então, uma bomba atômica era uma coisa assim absurda. Ela destruiu uma cidade inteira. Nenhuma bomba tinha a capacidade de fazer isso. Numa única explosão. Muito bem. Aí, após a Segunda Guerra Mundial, começa uma corrida para a invenção de uma outra arma mais sofisticada e muito mais poderosa do que essa. Né? Então, a famosa desenvolvimento da bomba H. Né? Um cientista americano que participava do projeto Manhattan também, o Oppen não quer saber mais de comandar projeto, ele fica em crise emocional, crise filosófica, espiritual, né? É afastado, depois ele é até acusado também de ter ele sido espião, de mandar o documento. Ele entra numa crise, tá? Essa coisa toda. E aí vem um cientista chamado Edward Teller, né? Edward Teller, que vai ser um dos pais da bomba, né, atômica, da bomba H americana. Então a bomba H, ela vai usar a bomba atômica comum dessa bomba como estopim de uma bomba ainda maior. Ok? Presta bem atenção, vocês vão fazer a conta em casa. Os russos fizeram a maior bomba H até hoje. Os russos explodiram uma bomba de 150 megatons. Eu quero que vocês façam a comparação, quantas vezes ela é mais poderosa que uma arma de 15 quilotons. Vocês fazem a conta em casa. Nesta corrida armamentista, entre Estados Unidos e União Soviética apenas, sem contar a França, a Inglaterra, os outros países, a quantidade de armas estocadas por esses países dá uma capacidade da humanidade de destruir o planeta mais de 100 vezes. Mais de 100 vezes. Os arsenais comuns americanos, as bombas, aquelas bombas intercontinentais que os mísseis levam, são bombas de hidrogênio, né? Essas bombas elas têm uma capacidade de 10 megatons. Com o avanço da tecnologia moderna, o avanço da tecnologia, vocês vão ver se isso não é um sinal do final dos tempos.
Com o advento da tecnologia moderna, computadores, avanços, a maior de todas as armas, por exemplo, um míssil intercontinental lançado dos Estados Unidos para atingir um alvo na União Soviética ou no Oriente Médio, ou o russo mandando, demora 30, 35 minutos, dependendo do ponto alvo. Então daria tempo de acionar um alerta nuclear, sair todo mundo correr embaixo, certo? Tal. Na década de 60, a tecnologia era muito atrasada, armas mais sofisticadas eram esses mísseis de longo alcance, chamados intercontinentais, os ICBMs, os mísseis balísticos intercontinentais, né? Levavam essas bombas. Aí, os russos e americanos começaram a desenvolver uma tecnologia para interceptar esses mísseis. Ok? Vamos interceptar essa bomba no espaço, vamos cada um míssil, vamos interceptar ele, então, quem inventasse um interceptor de melhor qualidade poderia ganhar a guerra, certo? Porque a guerra seria relâmpago, né? Os russos mandam 100 mísseis, eu também vou mandar 100 mísseis na sua cabeça. E mando tudo. E a técnica era o seguinte: numa guerra atômica, não dá para titubear. Eu tenho que mandar tudo que eu tenho na hora. Se um míssil russo vier contra mim, a guerra tem que ser total, não tem meia guerra. Porque se eu não fizer isso, os russos vão lançar tudo contra mim, tudo que eles têm. Então, para haver uma possibilidade de ganhar, eu preciso destruir o arsenal russo antes dele ser lançado. Ou interceptar o máximo possível de mísseis. Então na década de 60, 70, a corrida foi para inventar interceptores totalmente eficientes. Eles não conseguiram porque os mísseis eram muito rápidos. Os intercontinentais vêm do espaço com uma velocidade tão incrível que para você acertar ele, o míssil acertar ele, era uma coisa difícil. Ok? E o problema era, você interceptava a ogiva do míssil, né? E aquela merda explodia. Você tinha que interceptar no espaço. Você não podia interceptar em cima do teu país, que a bomba atômica explodia. Você sabia que uma bomba atômica desse nível é projetada para explodir a 2.000 metros de altura sobre uma cidade? Ela não cai no chão. Ela vem e ela é projetada para explodir a 2 km de altura. Aí a quantidade de devastação é muito maior, porque ela vem lá do alto, toda a devastação. Aí você lê as profecias de Nostradamus, ele fala assim: olhei para o céu e vi o sol caindo sobre as cidades. Porque quem vê uma bomba atômica explodindo é um verdadeiro sol. Olha que interessante. Aí, os russos, os americanos inventaram um míssil, presta atenção, de ogivas múltiplas. O míssil vinha no espaço, quando ele chegava aqui, ele abria, ele lançava 10 bombas atômicas para alvos completamente diferentes. É o chamado mísseis de ogivas múltiplas. Aí, interceptar essa coisa aí ficou impossível. E como que eu vou acertar 10 alvos? Eu tenho que mandar 10 mísseis agora, interceptor. Certamente meia dúzia vai passar. E o pior de tudo, quando os russos começaram a desenvolver, os americanos também, os dois lados, certo? Teve um problema. Os russos inventaram um negócio chamado contramedidas. Contramedidas é o seguinte: neste míssil que ele colocou 100 balões infláveis. 100. Que para os radares e para o míssil interceptor, ele interpretava como uma bomba, como uma ogiva. Eu pergunto, qual a chance do míssil acertar a ogiva certa? Esse aqui eram balões que eram para enganar o míssil interceptor, entendeu? Ele chegava lá no espaço e ele abria 100. 10 era bomba, e as outras eram contramedidas, que o míssil ia perseguir o lugar, a coisa errada. Ia explodir e bater num negócio que era um balão. Simplesmente, os cientistas de ter percebido, bom, é impossível interceptar um míssil. Então só tem um problema, não vai fazer a guerra. Se fizer, dançou. Não tem vencedor, não tem como. Aí, esses mísseis, com o passar do tempo, na década de 60, era comum Rússia, Estados Unidos, Europa, fazer treinamento contra guerra nuclear, abrigo. Tocava sirene, todo mundo corria para o abrigo nuclear. Isso era comum. 2 horas da manhã, treinamento. Mas depois, na década de 80, os americanos falaram: vamos parar com isso, que não vai adiantar porcaria nenhuma, é uma perda de tempo. Os americanos e os russos inventaram uma coisa chamada submarino nuclear. Esses mísseis intercontinentais foram jogados de lado, ultrapassados, tecnologia vagabunda que ninguém mais quer,
só estorva o arsenal, fica lá gastando dinheiro e tempo, que tem que ficar mantendo o soldado, né? Então todo mundo começa a desarmar, os russos já estão desarmando isso, os americanos já desarmaram faz tempo, tem meia dúzia lá só para o inglês ver, porque eles inventaram uma arma muito mais sofisticada e muito mais poderosa, que fez com que todo mundo pare de fazer treinamento militar para abrigo nuclear, para correr para abrigo, uma coisa chamada submarino nuclear. Submarino, vocês imaginam um submarino com 300 metros de comprimento, vocês já imaginaram isso? É um negócio que você tem que entrar num para você ver. Esse submarino, ele carrega, presta atenção, ele carrega 24 mísseis intercontinentais. De onde ele lançar, onde ele tiver, ele alcança qualquer alvo no planeta. Ele lança esses mísseis debaixo d'água, ele nem precisa vir à superfície para lançar, para evitar de alguém atacá-lo antes dele lançar, de ser detectado. Porque debaixo d'água ninguém detecta o submarino. Não tem radar, não tem satélite, ninguém sabe onde o submarino está. Esses mísseis, cada míssil carrega 10 bombas atômicas. Então nós temos aqui um vaso de guerra com 240 bombas. Esses submarinos podem patrulhar a costa da União Soviética, a costa do Japão. Quando lançados, seus mísseis demoram de 5 a 10 minutos para atingirem seus alvos. Em 5, 10 minutos eu pergunto, qual o tempo de reação que um povo vai ter? Nenhum. Você está conversando aqui, pum! Não é nem tempo de tocar sirene, nem tocar o alarme. Você viu o Kursk, esse famoso caso aí do submarino russo que quebrou, ele afundou aqui com mísseis nucleares desse tipo aqui, na costa de Nova York, deu o maior pau, a maior crise internacional, porque o submarino russo estava lá na costa dos Estados Unidos, em Nova York, com um míssil carregado assim. E vou contar uma história para vocês. Esse míssil aqui, esse submarino, que tem um monte deles, é a arma mais estratégica do arsenal de guerra hoje. Tanto russo, Inglaterra, Estados Unidos, lança aqueles mísseis Tomahawk, viu? Quanto na guerra do mundo, mas não ogiva no carro. O Tomahawk pode botar bomba atômica, que leva a bomba atômica no alvo. Presta atenção no que eu vou falar, vocês vão ver se não é o sinal dos tempos. Um submarino americano, leva um poderio de destruição em termos de armas. Você vai fazer o seguinte para mim, você soma todas as bombas que foram lançadas durante 6 anos de Segunda Guerra Mundial. Todas. No Japão, nos Estados Unidos, Europa, tudo que foi lançado. Você soma isso em potência, dá uma potência em quilotons. E pode somar as 2 bombas atômicas, Hiroshima e Nagasaki. Somou? Esse único vaso de guerra aqui tem uma potência maior do que todas as bombas lançadas durante a Segunda Guerra Mundial. Gente, um único submarino é equivalente ao que o homem destruiu durante toda a Segunda Guerra Mundial. Eu pergunto, a maioria do povo não sabe disso. Isso não é um grande sinal de que nós estamos vivendo uma era como nunca vivemos antes na história da civilização? Fala para mim. Por isso que é o primeiro sinal de guerra. Você vai ver o que vai acontecer. E entrevistando um desses almirantes desses submarinos, foi-lhe perguntado: se você receber a ordem de ataque, você ataca? Falei, nós estamos aqui para isso. Nós lançamos todos os mísseis, mas eu tenho certeza de uma coisa. O dia que eu apertar esse botão, o almirante falou, o meu planeta jamais existirá como antes. E eu pergunto, isso está andando sobre as águas, viu? Quando vocês veem a Guerra do Golfo tem uns 4 submarinos desse armados desse jeito lá. Esses submarinos americanos patrulham as águas do Golfo 24 horas por dia, os russos também, os ingleses, todo mundo, as grandes potências carregam submarino nuclear, com ogivas atômicas, capacidade de lançar um míssil debaixo d'água. Esse ataque que vocês estão vendo na Líbia, maior parte dos lançamentos de mísseis vem de submarinos, sabia disso? Está na costa da Líbia, ele lança.
10 minutos, 5 minutos, o míssil está no alvo. Só não estão usando ogiva atômica. Mas se quiser, se for preciso, é só armar. E atentem. Só existe um país que vai afrontar o Ocidente para valer em termos de potencialidade nuclear, que vai causar o caos. É a China. Escute o que eu estou falando. Então a China vai ser, mais cedo ou mais tarde, a pedra no sapato do ocidental. E a guerra, para valer mesmo, vai estourar contra essas duas grandes potências, contra o Ocidente e a China. A Rússia está falida. O conflito vai ser contra a China. E aí vocês vão ver uma profecia de Nostradamus ser até concretizada. Soldados chineses invadindo a Europa. Tem uma profecia de Nostradamus que fala, soldados chineses invadem a Europa. Por exemplo, ultimamente, esses dias atrás aí, a China inventou um míssil, porque uma das maiores forças militares é o chamado frota naval. Então os americanos têm a chamada, você viu, a primeira frota, a segunda frota, a terceira frota, a quarta frota. Uma frota, né, tem tantos porta-aviões, tantas fragatas de guerra, tantos cruzadores, certo? Eles vão juntos, eles vão tudo junto. E submarinos, todos armados até os dentes, com armas atômicas, nucleares. Então essas frotas são poderosíssimas, são as armas de guerra e de destruição apocalípticas. Então quando ele fala assim, ó, a 7ª frota está caminhando para tal lugar, pô, fica com a carta na mão, cara, porque se alguém, entendeu? Então essa frota era uma frota invencível, tá? Ninguém vencia essa frota, porque você não consegue chegar perto. Não tem essa história do kamikaze. Hoje eu pego um avião como o japonês e vou jogar em cima do porta-aviões na Segunda Guerra Mundial. Hoje, com os radares, com os detectores, o negro está assim, a frota vai indo. Se vier submarino por baixo, o negro tem sonar, está tudo tentando, os submarinos estão rastreando também. Você não consegue destruir essa frota. Você vai mandar avião destruir essa frota. Levanta os caças dos porta-aviões e vai pegar o negro no ar antes de chegar no porta-aviões. Arma sofisticadíssima, que míssil contra avião. Os caras têm tudo para proteger aquilo ali. Então é como se fosse, essas frotas são impenetráveis em termos de guerra, em termos de vaso de guerra. Então os americanos estavam agora todos, os ingleses, nós dominamos os mares, ninguém manda na gente dos mares. Aí os chineses inventaram um míssil, há uns 4 meses atrás, com a capacidade de destruir os porta-aviões no mar. Os americanos ficaram putos da vida já, né? Perdeu totalmente o equilíbrio, desequilibrou totalmente o poderio. Se eles entrarem num conflito com a China, principalmente os Estados Unidos querendo invadir Taiwan, querendo dominar Taiwan, a China está querendo invadir Taiwan, e os Estados Unidos poderiam afrontar a China ali, pode esquecer que eles não vão meter a cara mais. Então esses conflitos com a Coreia do Norte, que a China protege, tal, aquela coisa, os Estados Unidos não vai invadir a Coreia do Norte nunca, porque a China não vai deixar nunca, sabe? Então essas coisas assim, que já se sabe a coisa, o conflito onde vai dar. E os Estados Unidos já sabem que perdeu totalmente o poderio militar para os chineses. Os chineses estão dando espaço, cara. Com astronauta no espaço, com todo mundo. E o Irã botando satélite em órbita. O Brasil nunca conseguiu botar um satélite até hoje em órbita da Terra. Dona tecnologia, não consegue. E o Irã já botou um satélite esses dias, já funcionando legal. Quando você bota um satélite em órbita, significa que você tem capacidade de jogar uma bomba atômica nos Estados Unidos. O míssil antibalístico. Então nós estamos vivendo um cenário só nesse aspecto apocalíptico. E são sinais. Por que ninguém enxerga isso como um grande sinal de uma nova era? Se um grande conflito se degradear agora, e todos os grandes conflitos, pode pegar a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra, todos foram motivos econômicos. Todas as causas foram a quebra econômica, problema econômico, né? E o que você acha que a China está fazendo no mercado comum internacional? Está quebrando os Estados Unidos está quebrado economicamente, aí começa o conflito, sabe? A China invadindo todos os mercados, por ver, aqui você compra produto chinês baratíssimo, quebra a indústria nacional, né? Vai começar a quebrar a indústria americana, começa a quebrar a indústria europeia, os negros começam a ficar loucos, já vai armar uma guerra, já vai armar um conflito. Só que essa guerra não vai ser igual às outras. Então esse é um grande sinal. Agora,
Vamos partir para o último dos sinais que nós podemos ficar atentos. É quando fala de terremotos, maremotos, e fala de sinais do céu, na lua e nas estrelas. Deixa eu chamar uma profecia dele. E haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes e pestilências, pragas e doenças, epidemias malignas e contagiosas. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Isso aqui é Lucas 21:11. Essa é mais importante. Olha, e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas. E sobre a terra haverá angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Os homens desmaiarão de terror e na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. No entanto, os poderes dos céus serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem em uma nuvem, com o poder e grande glória. Orai, quando essas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. É interessante que esses mestres, esses indivíduos, esses profetas, que acabam colocando às vezes as palavras de Jesus, porque Jesus poderia estar falando, ele pegou e copia as ideias de Jesus. Ele fala exatamente sobre os acontecimentos do final dos tempos, quando Jesus está prestes a voltar, quando a redenção da humanidade. Olha que legal. É muito louco que eles colocam a coisa de um jeito assim que a gente não entende, o homem comum não entende. Quando o mundo estiver numa grande catástrofe, num grande caos, é o momento da redenção. Porque, do ponto de vista de quem está comandando o projeto Terra do ponto espiritual, é o momento que as almas estão sendo libertadas do projeto Terra, desta condição kármica e colocada numa outra situação, que é a verdadeira situação espiritual de todos nós, como espíritos, nas cidades astrais, livres da densidade planetária, dessa condição de escravos da matéria, para viver a plenitude do espírito. Porque a maioria da nossa civilização aqui é escravo da matéria, vive a matéria. Espírito está morto, não tem espírito as pessoas. Ninguém tem alma aqui na nossa sociedade. Ninguém se preocupa com a sua alma, ninguém está preocupado. Eu estou aqui, o meu papel é dar um alerta. O meu papel é jogar uma semente, acordar as pessoas que a vida não é essa. Vocês têm alma, vocês têm espírito. Vocês são criaturas que vão morrer uma hora ou outra. E depois da morte eu quero que vocês se saiam bem. O cara que assistiu minhas palestras para valer, tira de boa a morte. E vou contar uma história que é verdade. Tem um garoto, que ele tinha leucemia, ele tinha 20 anos de idade. Ele ficou 2 anos aproximadamente assistindo minhas palestras com seu pai e sua mãe, lá na cidade de Limeira. Muitas dessas gravações, dessas fitas que vocês assistem, ele participou assistindo na primeira fileira. Tá? E esse menino veio a falecer. Morreu. Ok? Uns 6 meses depois, 7 meses depois da sua morte, num centro espírita que nós temos na cidade, lá, famoso, lá em Limeira, ele começa a vir dar mensagens, a conversar, dar as suas mensagens. E qual não foi uma de suas mensagens dirigida para mim? Quero agradecer muito ao professor Laércio, porque as palestras que eu assisti me ajudaram muito aqui onde eu estou. Que legal, né? Já estou servindo para depois da morte. Vocês estão entendendo? Então, isso é muito legal. Isso é muito legal porque nós preparamos as almas. As nossas palestras preparam as almas para viver o espírito, a realidade espiritual. Então o indivíduo que me ouviu, morre, se lembra, fala, pô, eu já estou numa boca, eu não vou ficar queimando no inferno, no umbral, eu já vou lá do outro lado, já sei que tem todas aquelas coisas, lá ele já falou, tal, a gente vai se aceitar melhor ao outro lado, você se aceita melhor. Você morre e não vai dar trabalho em centro espírita, não vai virar encosto de ninguém. Entendeu? O cara que assistiu a palestra do Laércio não vai virar encosto dos outros. Já é uma grande coisa, não é?
Depois da morte, não, o Laércio falou que assim, deixa eu procurar aqui, vai achar a turma lá, cara. Falou, o Laércio falou que tinha mesmo, tem aqui. O cara já vai ser um espírito legal, cara, já vai se sair bem do outro lado. Né? Então não se esqueça, minhas palestras servem para antes e depois. Essa tem prazo de validade longo. Não termina com a morte. E tem uma coisa que vocês não sabem, que vocês não veem. Mas vocês não têm noção quantos espíritos são trazidos aqui para ouvir o que eu estou falando. Eles vêm. Os espíritos de luz trazem eles, que eles estão precisando ouvir também. Porque eles estão tão nas trevas do outro lado, que eles precisam ouvir alguém daqui do plano físico falando isso para eles. Eles vão se tocando também, vão acordando. Né? Entendeu? Então, nós estamos percebendo que agora, que todas essas questões, todas essas profecias, né, estão prestes a acontecer. Então veja bem, a visão que esses indivíduos tinham é que se aproxima. Então, tem uma coisa muito interessante, que essas profecias bíblicas, elas corroboram muito com as profecias de Nostradamus. Ok? Se você olhar as profecias de Fátima, ela tem uma coisa interessante. As 3 mensagens de Fátima, que na verdade foram várias aparições. Na verdade, esses 3 segredos é porque a Lúcia, ela escreveu 3 documentos resumindo tudo o que ela fez, entendeu? E aí o Papa, uma época, soltou o primeiro, depois soltou o segundo e o terceiro ficou escondido até hoje. Por quê? Por quê? Qual o grande segredo para ser revelado? É simples, é muito simples. O primeiro segredo fala do final da Primeira Guerra Mundial. Fala, olha, essa guerra vai terminar, tá? Ela vai terminar, está acabando, vai haver uma intervenção do alto, a gente vai intervir. Vocês lembram que quem assistiu o filme Nosso Lar? Todo mundo assistiu o filme Nosso Lar, não quem é espiritualista. Vocês perceberam que tem um telão lá no astral, tem um puta telão na cidade, negada, vamos se preparar aí que vai ter uma Segunda Guerra Mundial lá, vai vir nego pra caramba aqui pra cima. Vai voltar um monte de gente, que vocês vamos preparar aqui. Então vocês perceberam que os caras de lá já estavam sabendo das coisas, muito antes de acontecer. Eles já se preparam, faz toda, que tem uma logística, né, meu? 40 milhões morrendo, voltando lá para vai encher a cidade, vai congestionar em NPS, tudo quanto é no hospital, pá, congestiona tudo. Da mesma forma que quando tem um acidente, congestiona os nossos hospitais, quando tem essas crises em massa, congestiona o hospital do astral, o cara que morreu fica tudo arrebentado lá, precisa ser cuidado, porque a alma fica arrebentada também. O campo astral fica doentio, sofre dores. Então eles precisam ser reestruturados, reequilibrados. Isso é feito com a tecnologia do astral. Mas tem que ter muita gente para trabalhar, tem que ter uma infraestrutura preparada para receber essa leva de almas que vem em massa. Então os caras lá sabem. Entendeu? Então a Primeira Guerra Mundial, a primeira mensagem fala do final da Primeira Guerra Mundial. A segunda mensagem falava exatamente de um sinal, porque haveria uma guerra ainda pior do que a primeira, que iria acontecer exatamente naquela época. E a Virgem de Fátima fala assim, olha, quando você vê uma luz estranha no céu, vista por toda a Europa, este é o sinal que eu te dou. No ano de 1939, houve um evento solar, presta atenção, um evento, uma tempestade solar muito poderosa, e essa tempestade solar fez com que ocorresse uma aurora boreal das mais intensas no hemisfério norte, fazendo com que um cidadão que estivesse em Paris e Londres, à meia-noite, pudesse ler jornal na rua. Tal era o brilho colorido e luminoso que aconteceu no céu. E esse foi o sinal do início da Segunda Guerra Mundial. E naquele ano, a guerra acontece. 38, 39. E no final do ano ainda, foi perto do Natal, tal, que aconteceu essa aurora fantástica. E a segunda mensagem de Fátima já tinha alertado, que haveria um sinal no céu, assim, que ia chamar a atenção de todo mundo, e foi essa aurora boreal. Então a segunda mensagem era de uma segunda guerra. A terceira mensagem que foi bloqueada é a terceira guerra. Tão devastadora, tão
tão destruidora que poderia levar a própria humanidade à extinção. Imagine se o Papa libera esse terror. Em parte, ele pode até estar com razão em segurar, mas em parte ele também está errado em não alertar a humanidade. Conta a história que quando houve a famosa crise dos mísseis de Cuba, quando os russos trouxeram mísseis balísticos intercontinentais instalados em Cuba, apontados para o território americano, onde esses mísseis demorariam 10 minutos para atingirem o alvo, na década de 60, quando não havia os submarinos ainda, de guerra, os americanos ficaram em pé de guerra. A frota, e havia uma parte da frota russa vindo para Cuba com mais mísseis atômicos para instalar, e os americanos fizeram um bloqueio naval. Vocês lembram dessa história? Assistam um filme chamado Os 13 Dias que Abalaram o Mundo. Você vai ver que neste dia quase que o mundo vai à extinção. Por um triz o mundo não vai à extinção. A tensão era tão grande que a frota russa vinha vindo e os americanos falaram: daqui você não passa. Ou você faz meia volta com esses mísseis, ou a guerra nuclear vai começar aqui e agora. E os russos não paravam. E os russos vinham. Uma fragata americana, até o Robert Kennedy estava na fragata, ele foi lá no navio, porque os almirantes eram dentro do gatilho, os almirantes não estavam dentro do gatilho. E ele falou: não, eu vou lá, porque o político é melhor do que o militar, porque o militar já quer atirar, já quer meter bala nos russos. Cara, você acredita que o corno de um almirante meteu bala no navio russo? Puta que pariu, nem para com isso, eu não mandei atirar, pelo amor de Deus, os caras tiram de volta, a guerra começa agora. As discussões, o navio de guerra cruzando, ele parou, a frota russa parou. Ali, ficaram na discussão os presidentes. Naquela época, o presidente americano não falava com o presidente russo. Não tinha satélite, cara. Você pensa que tem satélite de comunicação, você pegava o telefone e falava com a União Soviética? Não falava. Foi depois dessa crise que eles instalaram o famoso telefone vermelho, lembra? Que o russo pegava, o russo atendia lá. Antes disso não tinha, então para comunicar, sabia o que o presidente estava pensando, era um problema sério, você não falava online na hora. Era um problema desgraçado. Então, a Terceira Guerra Mundial quase que aconteceu ali. Assistam o filme, vocês vão ver por quê. Tá? O mundo correu tanto perigo que vocês não sabem, cara. Sorte que o presidente Khrushchev fez um acordo por baixo do pano com o presidente americano, porque os americanos tinham colocado uma base de mísseis nucleares na Turquia, apontado para os russos também. Falaram: se você não tirar os mísseis, eu não tiro o míssil de Cuba. Aí os americanos foram obrigados a tirar os mísseis da Turquia. Perdeu, foi uma perda política assim para os americanos, violenta, tal, papá. Olha, aquele foi uma tensão, foi uns dias de tensão ali, que o mundo acaba ali. E a história, eu estou contando essa história porque é o seguinte, porque nesse período conta que o Papa, desesperado por essa situação, manda cartas para a América, para os americanos, para os ingleses, para os franceses, para os russos, com a terceira mensagem de Fátima. Alertando: vocês vão destruir o mundo e a mensagem está aqui. Ou vocês param, ou o mundo vai à extinção. Ou vocês acham que vocês vão ganhar a guerra, alguém vai sair vencedor. E conta que o presidente Kennedy, vindo isso, ele ficou horas e horas andando de um lado para o outro e não deu a ordem para invadir Cuba. Porque se ele desse a ordem para invadir Cuba, tinha um almirante, ou seja, um general russo, que estava com ordens para atirar uma bomba atômica de curta distância sobre a tropa americana invasora. Se ele lança uma bomba atômica contra uma tropa americana invasora, os americanos são obrigados a atacar nuclearmente aquela tropa ali. Atacar Cuba nuclearmente significa atacar a Rússia nuclearmente, a guerra estaria começada. Contra os políticos que Kennedy ficou horas andando de um lado para o outro, vocês vão ver no filme isso, né, os 3 dias para o mundo. Todos os militares a favor de lançar um ataque contra Cuba, imediatamente. Só Kennedy decide que não será ele o causador do apocalipse. Ele fala isso: eu não posso passar para a história da humanidade como o causador do apocalipse.
o que deu a ordem para o Apocalipse. E ele não dá a ordem para invadir Cuba. Se ele dá a ordem, porque tem um outro documentário recente, entrevistando esse general russo que estava lá. O general falou assim, eu não tinha como me comunicar com a União Soviética, eu já tinha ordens para atacar nuclearmente. Eu tinha ordens e ia obedecer. Ele falou, eu ia lançar as armas chamadas armas nucleares táticas de curto alcance, quando você lança como uma tropa invasora. Aí é a guerra atômica. Você não sabia onde ia parar. E quando uma guerra atômica acontece entre essas duas superpotências, você não pode fazer uma guerra... Você tem que lançar tudo contra o inimigo. Tudo que você tem, ao mesmo tempo. Para não dar poder de reação para o inimigo. E o inimigo vai fazer a mesma coisa, ele vai lançar tudo contra você. É o fim, cara. O fim. Ou isso não são sinais? Eu não vejo sinais religiosos do jeito que vocês vejam. Eu estou olhando de um outro ângulo. Em minhas visões espirituais, eu já vi várias coisas. Uma delas é bombas atômicas explodindo na era moderna. Só que vocês vão ver que o mundo é totalmente diferente. Vocês percebem que qualquer fato que acontece hoje, nós estamos online lá. Imagine uma bomba atômica explodindo numa cidade do Oriente Médio, em Tel Aviv, uma bomba atômica em Nova York. A CNN vai cobrir ao vivo, todo mundo vai correr, aquele desespero, vai vir mais, vai ter mais bomba atômica, se é atentado nuclear, se é atentado terrorista, se foi o Bin Laden, se foi o irmão do Bin Laden, agora é o parente do Bin Laden. Meu, o mundo é de desespero, que você não sabe qual a reação que vai acontecer no dia seguinte. As bolsas de ouro fecham no dia seguinte, tudo que você tem no banco desaparece, porque é tudo virtual, dá uma queda do dólar, ninguém mais aceita nada, mercado de futuro quebra a economia do planeta. Por causa da expectativa do que vem. Isso é nuclear. E agora, Nostradamus faz a seguinte profecia, que a guerra nuclear seria apenas o aperitivo da grande catástrofe. E que a grande catástrofe planetária viria de forma geológica. Ou seja, o planeta vai, e a Bíblia também coloca grandes maremotos, terremotos, destruição planetária. Se você fizer um levantamento técnico, nos últimos 50 anos, a intensidade dos terremotos foi uma coisa assustadora. Tecnicamente, presta bem atenção, existia um único terremoto acima da escala 9 a cada 500 anos. A média. Nós tivemos 3 terremotos de escala 9 em menos de 10 anos. Nós tivemos um 9.2 no Chile. Nós tivemos o famoso tsunami da Ásia em 2004, né? 2003. O tsunami da Ásia, do qual é a única profecia que eu fiz até hoje e ela se cumpriu. Eu em 92, eu fiz uma palestra falando que ia acontecer um grande terremoto, um grande tsunami, exatamente na Indonésia, naquele ponto. Essa palestra tem aí para venda, até hoje. Vocês viram o que eu falei em 92. Isso foi acontecer em 2003. Foi um dos maiores terremotos registrados lá na história. E o foco da onda, o mapa que eu fiz na época, porque os meus irmãos tinham falado essas coisas para mim, que seria um sinal. Porque eu sempre fiquei enchendo o saco dele, mas quando vai acontecer? Ele falou, eu vou dar um sinal para você. Quando acontecer isso, neste local, você fique atento. Porque este local, a Indonésia, é uma das falhas geológicas mais perigosas do planeta. Quando a grande inversão geológica começar a acontecer, aquela região vai afundar primeiro. Ela vai quebrar primeiro. E vai pipocar o resto do mundo. O Japão já está afundando. Nesta região de Fukushima, esse último terremoto foi feito à medida. O Japão ali afundou 1,5 metro. O continente afundou 1,5 metro. A água do mar está invadindo tudo. Eles não conseguem, toda vez que dá maré alta, invade a cidade inteira. Eles não podem construir mais nada ali. Aquela região que está as casas que sobreviveram à catástrofe, agora sofre que todo dia, na maré cheia, o mar invade tudo. Porque aquela região afundou 1,5 metro no oceano. Ou isso não é um sinal
Os grandes profetas modernos, alguns videntes, até tem uma vidente japonesa que escreveu um livro famoso chamado O Fim do Japão, dissertando simplesmente que o Japão desaparecerá totalmente nas águas do oceano. A gente fica observando os sinais. Todos esses eventos que estão acontecendo aqui e acolá, pipocando aqui e acolá, uma intensificação dos terremotos, né? Hoje nós tivemos outro terremoto na região de Fukushima, de 6 pontos, hoje deu alerta de tsunami de novo. Ou seja, a região não para de tremer. Hoje tremeu no Japão. No mesmo instante quase deu terremoto na Turquia. Sorte que não matou muita gente, não teve muitas vítimas. E assim, sucessivamente, o planeta está em movimento. E nós temos as profecias maias, que falam sobre 2012, problemas que podem estar acontecendo com o núcleo do Sol, e esses problemas com o núcleo do Sol afetar exatamente a estrutura do núcleo da Terra, e o núcleo da Terra sendo afetado, o campo magnético da Terra sendo afetado, pode disparar problemas geológicos sem precedentes. Uma série de situações são sinais. Mas o maior sinal, para mim, é a arma nuclear. É o poderio em que a humanidade chegou. Aí vocês vão falar, mas Laércio, como que o Plano Astral permitiu que a humanidade chegasse até esse ponto? Que é um sinal interessante. Tem uma profeta russa, 1400 ela vai não sei quanto, muito antigo. Ela ficava numa caverna, vivia isolada, solitária numa caverna. Quando um cara pegou os escritos dela lá, que ela tem, um outro cara que foi pesquisar ela, tem uma profecia assim: o mundo será destruído totalmente quando, preste atenção, as pessoas estiverem em suas casas, penduradas na parede, quadros em movimento. Eu acho que todos vocês já compraram uma televisão de LCD e penduraram na parede que nem um quadro, não foi? Se vocês perceberem, existem hoje em telas de 60 polegadas que tem apenas menos de 1 centímetro de espessura, as TV LED. Você pendura exatamente como um quadro na parede em movimento. Esse é um sinal poderosíssimo do final dos tempos. Não adianta você não pendurar a sua se todos os outros já penduraram. Eu também pendurei a minha. E essa é uma coisa que eu trago de criança. Eu tive sonhos apocalípticos fantásticos quando eu era muito criança. Eu vim de uma família muito pobre, eu sempre adorei tecnologia, adorei imagem. Quando saiu a televisão colorida, eu ficava louco, cara. Quando eu tinha televisão preto e branco, eu tinha 10 anos de idade, eu montava antena, eu coordenava, eu arrumava, não precisava técnica não, que eu montava tudo. Eu desmontava a rádio, montava a rádio, eu fuçava tudo, eu queria saber tudo como funcionava. Eu não contentava em ficar escutando a rádio apenas. Eu abria o rádio por dentro, tirava a válvula, colocava. Minha mãe ficava louca, eu tirava a válvula, colocava a válvula. Você vai queimar, você vai estragar tudo, não pode deixar, mãe. Quando não funcionava, nós jogava fora, chamava o técnico, não, você não pode fazer isso, ele me ensinava. Aí eu ia aprendendo, ia mexendo. Mas o meu sonho era TV. Ficava louco para comprar uma TV colorida, mas meu pai não tinha dinheiro. Você viu? TV colorida, quando saiu, era uma fortuna. Mesma coisa quando saiu essa TV de plasma, né? LCD, custava 20 mil reais uma televisão. Quem não tem grana vai assalariado, meu pai de família pobre, né? Cara, você acredita que eu sonhei de noite? Naquela época eu comecei a sonhar repetidamente, eu via, né, o mundo sendo destruído, apocalipse, e eu tendo aquele sonho meu realizado com uma televisão gigante na minha parede. Eu olhando aquela coisa linda, né? Apocalipse destruindo aquela televisão linda na minha parede. Eu falei, mas eu nunca vi uma televisão grande daquela. Por que eu falei isso? Eu queria me contentar com era 26 polegadas, a maior que tinha na época colorida. Né? 26, não é nem 29, 26 que era a Philips tinha lançado no Brasil. Né?
E eu sonhei com aquela puta tela gigante de, 50 polegadas, 100 polegadas. Cara, era o fim do tempo. E eu já comprei a minha de 50 polegadas. Vocês podem correr. Pode se preparar que o bicho vai pegar. Os meus sonhos estão, Ou seja, é a época. Quando eu tiver essas coisas na minha casa, está próximo os eventos. Cara, alguma coisa vai acontecer, que a gente não pode nem falar o quê, de uma hora para outra, vai pegar todo mundo de surpresa e vai disparar questões que você não vai reconhecer o mundo no dia seguinte. Olha, os americanos, só aquele prédio que os caras destruíram em Nova York, fez os americanos ficar loucos, né? Você vê, tem antes do 11 de setembro e depois, a vida deles é assim agora. Eu quero ver depois de uma bomba atômica em Nova York. Entendeu? Então o mundo pode mudar de uma hora para outra. E os sinais estão às portas. Eu acho que nós devemos ficar bem atentos a tudo isso. É engraçado, né, que o Trigueirinho, por exemplo, tem a sua base aqui em Figueira, né? Aqui em Carmo da Cachoeira. A comunidade do Trigueirinho tem um jornal, o título do jornal é Sinais. Né? É o jornal dele que ele circula, tal. Então todos os esotéricos estão voltados a essa questão de ficar atento aos sinais dos tempos. Nós estamos vivendo uma época em que o materialismo foi ao extremo. O poder tecnológico, militar, foi ao extremo. E a espiritualidade verdadeira está morta. Os indivíduos são androides nas indústrias, nas fábricas. Você liga a televisão, é compra. Não tem nada que preste, é só compra. Compra nas Casas Bahia. Olha, liquidação amanhã. E se você não comprar, você não vai ser feliz. Não existe um apelo para acordar a alma e o espírito. É só consumo, só materialismo, consumo. Aonde você acha que esse mundo vai parar? Nós somos almas que estamos chorando dentro desses nossos corpos, angustiados, em depressão profunda. Hoje você tem as pessoas com depressão profunda e não sabe a causa da depressão, não sabe como, não tem remédio para curar, não sabe como curar. Só existe uma coisa que cura a depressão: é o indivíduo acordar para a espiritualidade. Não tem remédio para curar. Porque não adianta, o cara está angustiado, vai no psicólogo, estou depressivo. Por que você está depressivo? Bem emprego, tomar merda. Ok, então vamos arrumar outro emprego, vamos botar o cara. Não vai adiantar, vai resolver. Ou seja, não tem o que oferecer. A sociedade, ela não tem o que oferecer para o indivíduo ser feliz ou se realizar como ser. Principalmente se um milionário bate na tua porta, no seu consultório: estou depressivo, não gostei do que eu faço. Você vai oferecer o que para o milionário se ele já tem tudo que a sociedade pode oferecer? Se fosse para um mendigo, um pobre, não, eu quero comprar uma casa, quando eu tiver minha casa eu vou ser feliz. E pior aquele que acredita que quando arrumar uma mulher e casar vai ser feliz. Esse vai para o inferno, Você vai para o inferno. Porque a sociedade cria esses modelos da princesa encantada, da alma gêmea, princesa encantada. Vamos discutir isso amanhã no seminário. Vocês não sabem o karma que vocês arrumam quando vocês vão casar. Vocês arrumam o inferno na terra. Que pode ser muito bom nos primeiros 6 meses. Mas depois o prazo de validade vence. A coisa começa a entrar em conflito. Raros alguns casos que dão certo, mas é raro, Aquela coisa de paixão cósmica, Porque o mundo é um mundo de conflito. As pessoas, as almas estão aqui para viver o conflito e sair dele mais amoldada, mais equilibrada. Mas o nosso papel aqui, numa sociedade moderna como essa, num mundo como esse, com todas as questões que nós levantamos aqui, só existe uma solução: é acordar para o Espírito. Acordar para a nossa verdadeira essência, a nossa verdadeira alma e o nosso verdadeiro ser. Ok? Então esse é o toque. Fique atento aos sinais. Virão muitos. Muitos estão acontecendo. Os desencarnes em massa, terremotos que passam da escala comum e que geram problemas planetários, conflitos em regiões localizadas que podem desencadear grandes conflitos mundiais. Fiquem atentos, porque nós não estamos vivendo um período da história comum. É único.
Nunca a história dessa nossa civilização viveu uma situação como a de hoje, com o poderio tecnológico, poderio militar e a alma humana extremamente perdida no materialismo. A guerra e o conflito é inevitável. Ok? Então é isso. Desejo a todos namastê, muita paz e até aí um próximo encontro.